Saúde e bem-estar. Entrevistas, dicas e informações sobre saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar. E claro, sempre com assuntos importantes e relevantes aí para que você possa nos acompanhar. Aliás, eu te convido já a participar com a gente. Se você está conosco através do nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar a nossa programação. Pelo nosso canal no YouTube é importante, claro, você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você vai receber uma mensagem toda vez que o programa começar e acompanha com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever em nosso canal, Rádio Grande FM. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo dos 5 anos aqui de existência do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Tem a oportunidade de rever esses programas, compartilhar esse conteúdo. São diversos os temas e assuntos que nós trouxemos aqui para você, de repente, reviver e compartilhar. Aliás, esse programa aqui também vai ficar depois à sua disposição para você compartilhar com quem você quiser. E hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto bastante importante, que talvez, de alguma maneira, já tenha atingido você, alguém que você conheça, alguém da sua família, que são problemas relacionados aí aos cuidados no nariz, no ouvido, na garganta, que o profissional que está aqui conosco trata disso no seu dia a dia, no seu consultório. Vamos falar de otorrinolaringologia. Então, quem está aqui conosco hoje é a doutora Isabela Cavalcante, ela que é especialista nesta área, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais daquilo que é mais comum no seu dia a dia, no seu consultório. Isabela, obrigado por estar aqui com a gente, para falar de um assunto que talvez, eu disse aqui na abertura, de alguma maneira, um ou outro acaba atingindo em determinados momentos da vida as famílias e nós, independente da idade, né? Isso é importante dizer, que os cuidados passados pelo otorrino não dependem de idade, né? Boa noite. Boa noite. O otorrino tem essa parte muito interessante que a gente atende absolutamente todo mundo, desde o recém-nascido até o paciente mais idoso. E as doenças elas vão variar ali ao longo da idade. No idoso a gente pensa mais no ouvido, na criança a gente pensa mais nos roncos, talvez, numa rinite, no adolescente também. Então é uma especialidade muito rica nesse sentido. Eu sempre falo que são doenças que elas não vão fazer com que o paciente não consiga trabalhar, não consiga viver normalmente, mas na hora que a gente trata, na hora que a gente deixa 100%, a qualidade de vida melhora tanto que faz todo sentido ele procurar esse tratamento. E aqui ao longo da nossa conversa as pessoas vão entender bem do quanto, você fala nariz, garganta e também ouvido, o quanto outras patologias podem ser desencadeadas por problemas nessas regiões, e é interessante a gente falar sobre isso. Aliás, quando a gente fala um termo que é muito comum, você já citou uma delas aí, IT, né? O IT, quando se fala isso, vem do termo de inflamação, né? Ou seja, uma inflamação em determinada área. E aí a gente tem muita confusão quando você fala do termo renite e sinusite, né? Ou seja, é a mesma coisa, não é? Qual que é a principal diferença entre essas duas doenças? Perfeito. Realmente é uma confusão muito comum dos pacientes. Então, IT é uma inflamação. A rinite é basicamente uma inflamação da região central do nariz. São sintomas um pouco mais leves, é aquela coceira no nariz, saída de secreção, aquela água, uma secreção mais clarinha. Às vezes pode alterar um pouquinho a parte do olfato, mas muita coceira e os espicos. A rinite ela pode ser alérgica e não alérgica, mas os sintomas são basicamente os mesmos. Já a sinusite é uma inflamação dentro dos seios da face. Todo mundo tem dentro do nosso crânio cavidades de ar que são cheias de secreção. Quando a gente tem alguma inflamação dentro dessas cavidades, são as sinusites. E são sintomas um pouco mais importantes. Aquela dor em peso aqui na face, o nariz trancado, pode ter secreção saindo tanto pela parte da frente quanto caindo lá no fundo da garganta e algumas alterações no olfato. Às vezes pode ter uma febre, um outro sintoma junto. Mas é muito importante a gente diferenciar, porque o tratamento é completamente diferente de um e de outro. E é uma confusão muito, muito frequente mesmo. Perfeito. E as rinites, elas sempre vão, de repente, o tratamento passar pelo uso do antialérgico? Faz mal usar de forma rotineira? De que forma esse tratamento da rinite, propriamente dito, deve ser feito? A rinite ela pode ser alérgica ou não alérgica. Os sintomas são iguais, coceira, espirro, saída de secreção, mas o jeito que ela se dá é diferente. A grande maioria é uma rinite alérgica mesmo. E ela pode ser a ácaro, a poeira, a fungo, a pólen. Isso tudo a gente, através do nosso tratamento, vai tentar descobrir o que o paciente é alérgico ou não. Nesses pacientes que são alérgicos, pode fazer uso do antialérgico constante. Não faz mal, não tem efeitos colaterais como alguns outros remédios de uso contínuo. A questão é, se o paciente toda hora precisa usar antialérgico, é sinal de que a rinite não está bem controlada. Exato. E esse não é o mundo ideal, se toda hora ficar usando remédio abortivo.
Então, existem diversos remédios que a gente pode fazer, até a higiene ambiental, alguns outros cuidados com o ambiente, uma lavagem nasal, que faz com que o paciente tenha muito menos sintoma. Sim. E na hora que ele tem menos sintoma, tem menos crise, e aí ele não precisa fazer o uso de antialérgico tão frequente. Existe um outro tipo de rinite, que é a rinite não alérgica, e aí ela também tem vários subtipos, mas uma muito comum que a gente observa, principalmente aqui, porque às vezes está calor, de manhã está frio, ou ar-condicionado, está calor o tempo todo, a gente usa muito ar-condicionado, é a rinite vasomotora, que dá esse mesmo sintoma, nariz trancado, secreção, espirro, mas ela não funciona com antialérgico. E tem muitos pacientes que vêm no consultório assim também, usei antialérgico, não funciona nada, porque às vezes a rinite não é alérgica. Sim. Então, por isso que é importante, é uma doença que é muito comum e é muito banalizada. O paciente acha é normal, minha mãe tem rinite, meu pai tem rinite, é normal, vou conviver com isso o resto da vida. E não precisa, tem tratamento. Outro ponto interessante em relação a isso, principalmente as rinites alérgicas, é identificar a origem, né? Porque senão você vai ficar usando um antialérgico, mas se estiver tendo contato com aquilo que provoca, não vai resolver muita coisa. Então, acho que tem que ser um trabalho meio que conjunto. Tem coisa que você, de repente, no teu ambiente, você consegue evitar. Talvez, se você tenha que se expor a um ambiente que não é do seu controle, ok. Mas no ambiente em que você vive, é importante identificar qual é a origem, qual é a causa, né? Exatamente. A grande causa, principalmente na população brasileira, são os ácaros, que eles vão estar na poeira, em ter sido guardado durante muito tempo, mas às vezes não é o ácaro. Então, às vezes você tem esse cuidado, tem capa anti-ácaro, não passa vassoura, só aspirador de pau, quando na verdade você não tem esse tipo de rinite. Então, é muito importante. Quando a gente faz esse tratamento, a gente identifica o agente, porque um dos grandes passos do tratamento da rinite é a higiene ambiental. Sim. Então, se você vem, por exemplo, com um exame positivo para gato, você tem que evitar ter contato com gato. Se você tem para poeira, então você tem que evitar esse contato com poeira. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de rinite, a gente tem basicamente 3 pilares do tratamento. Tem o medicamentoso, que ele pode variar de antialérgico, de spray no nariz, às vezes de outras substâncias, até a vacina da rinite, que é uma possibilidade muito interessante também. A lavagem nasal, que é muito importante também para deixar essa mucosa funcionando 100%, porque é um nariz que já não funciona tão bem. E a higiene ambiental. Então, realmente, a identificação do alérgeno, que você tem esse problema, é muito, muito importante. A senhora falou agora há pouco, né, e a lavagem nasal tem sido muito difundida atualmente, né? Mas a gente sabe que tem diversas formas de se fazer, diversos tipos, né? Todo mundo tem de fazer, de que forma isso é orientado ou é prescrito, vamos dizer assim? Não é todo mundo que tem que fazer. Todo mundo se beneficiaria de fazer a lavagem nasal de rotina, mas tem algumas pessoas que elas são obrigatórias, que são as pessoas que têm alguma doença nasal, como rinite, sinusite, ou as pessoas que têm muita infecção de repetição e creio que a maioria dos otorrinos indica para as crianças também, que a criança tem muito contato com vírus, bactérias, com secreção de outras crianças, não consegue assoar direito o nariz, então fica mais poluente. Então, na hora que a gente faz a lavagem nasal, a gente diminui muito a incidência de complicações, de doenças em si. A lavagem nasal, que a gente vê muito tem em meios de comunicação, é aquela com a garrafinha, que entra de um lado, sai do outro, sai aquele catarrão. E não necessariamente precisa ser feita desse jeito. Pode ser através de seringa, pode ser de jato contínuo, que parece um vasinho pressurizado, parece um desodorante que você coloca, ele é super prático. Pode ser a garrafa de alto volume, dependendo do paciente, até algum spray nasal, a gente faz mais algumas vezes, dependendo da idade do paciente. Então, tem diversas opções. Tem umas que elas funcionam melhor para cada tipo de paciente, mas tem paciente que não vai se adaptar, por exemplo, com a garrafinha de alto volume. Sim. Eu sempre falo, a melhor lavagem nasal é que o paciente se adapta. Não adianta nada eu passar uma garrafinha sempre que, não consigo, me engasgo, fico muito desconfortável. Então, a melhor é que o paciente consegue fazer. Perfeito. A gente tem falando sobre tudo isso, né, de tirar essa congestão nasal, de formas de se fazer isso. Tem gente que usa os descongestionantes, né? E aí tem aquilo que alguns falam que é mito, outros dizem que não, que fazem uso desse produto sempre. Toda vez eu vou dormir, eu pingo lá 2, 3 gotas e tudo mais. Isso vicia, não vicia? Isso pode, com o passar do tempo, trazer outros transtornos? Fala-se da possível de interferência em problemas cardíacos. O que a senhora pode falar sobre esse tipo de produto? Antes de tudo, é importante a gente diferenciar, porque quando a gente fala de coisas que a gente aplica no nariz, tem a lavagem nasal, que é só com soro fisiológico. Existem os descongestionantes nasais, que são as gotinhas, eles geralmente vêm em forma de gotas. E tem os sprays de corticoide, que é muito usado no tratamento da rinite, que a gente vê muita confusão dos pacientes. A gente prescreve, não quero usar porque isso vicia. É diferente, isso é um spray de tratamento. Sim. Agora, os descongestionantes nasais, que eles são os mais baratinhos que a gente compra ali na farmácia, que compra de quilo, eles são os perigosos, tá? O que acontece? Dentro do nosso nariz, a gente tem várias mucosas que parecem uma esponja. E dentro tem vários vasos. Essas gotinhas são vasoconstritores. Na hora que a gente aplica, o vaso murcha e, consequentemente, essa carninha também murcha.
Então, aquela sensação de conseguir respirar o mundo ali, o paciente realmente nota uma melhora muito boa. A questão é que com o uso contínuo, e a gente já está falando de uso contínuo a partir de 7, 10 dias, é um período muito curto de tempo, altera todo o funcionamento ali dentro do nariz. E aí você acaba prejudicando, você gera um tipo de rinite, que é a rinite medicamentosa. Sim. O nariz, ele meio que entende que ele não precisa trabalhar, porque tem gente fazendo trabalho por ele. Então você não consegue parar a medicação. Toda vez na hora que você aplica, ele murcha e logo em seguida ele deixa mais inchado do que ele estava antes. E você vai lá e aplica mais. E geralmente esse paciente que ele é viciado nessas gotinhas, ele é viciado de verdade. Ele tem vários frasquinhos, tem um ali na caminhonete, tem um do lado da cama, tem no banheiro. Tem N pacientes que eles saem durante a noite para comprar as gotinhas se ele percebe que está sem. E aí esse abuso de medicação tem muitas consequências. Arritmia cardíaca, aumento da pressão cardíaca geral, pode gerar infarto, pode gerar AVC, aumento da pressão intraocular. Então, são sintomas muito graves. Que o paciente às vezes não tem essa consciência, mas são sintomas muito graves mesmo. Por isso a importância de não se medicar, automedicar e ter sempre a orientação do profissional. Doutora Isabela, ainda falando de problemas respiratórios, algo que também é muito comum é quando se fala a questão de desvio de septo, né? Quando se fala de desvio de septo, obviamente a gente já subentende que todo mundo tem septo, né? Então, ou seja, só vai ter problema aquele que tem alguma deformidade, algo nesse sentido em relação a esse septo. Queria que a senhora falasse sobre isso, se realmente é por aí, e como a gente faz esse diagnóstico, em que momento eu posso perceber que tem algo errado com o septo? Realmente todo mundo tem um septo nasal, que é uma estrutura que ela vai ficar no meio do nariz e vai dividir o lado direito do lado esquerdo. É uma estrutura feita de cartilagem e de osso. E o que geralmente acontece é que na nossa adolescência a gente tem um estirão no crescimento e esse septo cresce mais do que cabe ali dentro. Ele acaba pendendo para algum dos lados e gera o desvio de septo. Se a gente pega estudos, cerca de 70% a 90% da população tem algum grau de desvio, então é muita gente. Mas são poucas as pessoas que precisam fazer cirurgia ou tem alguma alteração que cause consequências na vida do paciente. Quem pode suspeitar que tem desvio de septo? Quem sempre está com uma narina entupida, quem tem dificuldade de praticar atividade física porque o ar não é o suficiente, mesmo que a pessoa tenha um bom preparo cardiovascular. Quem sente o nariz trancado e sente dor de cabeça também, isso é muito comum, porque aumenta a pressão ali, aumenta o edema e pode gerar dor de cabeça. Quem ronca de noite também, às vezes tem desvio de septo. E aí, quando o paciente ele tem essa suspeita, ele vai ali no consultório e através de exames simples a gente consegue ver se realmente tem esse desvio. Como eu falei, nem todo mundo que tem desvio tem que fazer cirurgia, uma porcentagem muito pequena que tem que fazer cirurgia, mas é importante ter esse diagnóstico. Outros pacientes que são muito comuns de terem desvio e não saberem são aqueles que têm sinusite de repetição, porque aí muda todo o funcionamento, ali, todo o fluxo diário de secreção, então ele tem sinusite de repetição. Então, esses casos que o paciente tem que ficar um pouquinho mais alerta. Muito bem, são dicas importantes, então, para você ficar sempre atento à qualidade do seu sistema respiratório. Doutor, muitos falam em cirurgia endoscópica nasosinusal, né? Quais os avanços mais recentes nessa área que permitem uma recuperação quase que imediata, né? Sem os temidos tampões que se via antigamente? Antigamente, para a gente conseguir enxergar, fazer a cirurgia lá dentro do nariz, a gente coloca uma luzinha ali dentro em cima da nossa cabeça, que chama fotóforo, e o que a gente conseguia enxergar dentro da caverna do nariz era aquilo lá. Então, se você fazia uma cirurgia um pouco mais profunda, uma coisa que estava mais lá no fundo do nariz, você não conseguia ver direito o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Então, o risco de sangramento era muito maior. E aí, o jeito de parar esse sangramento era colocando um tampão ali dentro no nariz, e aí deixava 2, 3, 4, às vezes 7 dias, para deixar a coagulação do sangue, o sangue mesmo fechar o sangramento, o vasinho que está sangrando, e depois tirava. E nunca coloquei, mas dizem que era horrível tirar esse tampão. Sim. Eu estou aqui só imaginando a cena. Tem pacientes que são extremamente traumatizados com esse tampão no nariz. Meu marido é um deles que é extremamente traumatizado porque ele fez cirurgia há muito tempo. Hoje em dia a gente usa câmera, então a gente vai com uma estrutura como se fosse uma canetinha muito fininha, que é uma ótica, acopla numa câmera e a gente entra lá dentro no nariz com isso e consegue ver absolutamente tudo. Então, a gente consegue ter muito mais clareza na cirurgia e onde está sangrando a gente consegue, vai lá, fecha, cauteriza. Então, o paciente sai sem nada dentro do nariz, que torna a cirurgia muito mais confortável. O nariz, ele fica um pouco trancado no pós-operatório, porque a gente mexeu, ele fica inchado, mas não tem nada lá dentro que ele tem que tirar no consultório, que fica atrapalhando a respiração. Então, mudou muito. Nas cirurgias nasais, em geral, esse é um receio muito importante do paciente, é de sair roxo, com corte por fora, não tem nada disso hoje em dia, porque a gente faz tudo por dentro do nariz.
não fica roxo, não fica nada de nada. O paciente sai por fora do mesmo jeito que ele entrou. É realmente um pós-operatório muito tranquilo. Muito interessante, hoje cada vez menos invasivas, né? Exatamente mostra o avanço, né, da tecnologia e da própria medicina como um todo para trazer para o paciente, então, portanto, a necessidade, se ter a necessidade de fazer essa intervenção que seja o menos invasivo possível. Se o paciente quiser mexer no formato do nariz, fazer uma chamada rinoplastia, ele pode fazer junto, por exemplo, quando vai fazer uma cirurgia de desvio de septo, vou aproveitar que eu já estou aqui, então já faço isso já tudo junto, é possível? É o momento ideal. Por quê? Para a gente fazer uma rinoplastia, uma das técnicas que a gente usa hoje em dia chama rinoplastia estruturada. Então, é basicamente a gente fazer novos postes ali dentro do nariz para mudar o formato. E aí esses postes, eles são feitos com a cartilagem do septo nasal. Então a gente tira o desvio de septo, tira ali a cartilagem que está sobrando, faz vários postezinhos e reestrutura esse nariz. Então é o momento ideal. Tem vários pacientes que escolhem, às vezes o paciente ele vem até motivado por causa disso. Ah, não respiro bem pelo nariz, eu vou aproveitar e fazer a rinoplastia. Quando a gente faz só uma septoplastia, a gente não altera a forma do nariz, porque o problema está lá dentro. E aí, quando a gente associa com essa cirurgia estética, é um momento ideal. Tem muito paciente que ele sai bonito e respirando bem. Ok, esse aqui é o ideal, que ele vai buscar lá também. Muito bem, vamos falar de um outro problema que o otorrino trata, que é a questão do ronco, né? E também ligado à própria questão respiratória e tudo mais. E que por muito tempo, quando todo mundo conta, o meu marido ronca, minha mulher ronca, meu irmão, enfim, isso é trazido até para um certo ponto como brincadeira e fica num tom jocoso e que as pessoas às vezes dão pouca importância para isso que afeta a vida de muitas pessoas, né? Ou seja, quais os riscos da chamada apneia, que leva, no caso, essa questão do sono, qual que é os riscos principais que essa apneia pode trazer para essa pessoa, para esse paciente? Esse é o grande problema do ronco, ele é muito prevalente, ele é muito comum. Então, todo mundo acha que é normal. Ah, meu marido ronca, meu irmão ronca, meu tio ronca, é normal. Nunca é normal roncar. O que gera o ronco? O ronco, ele é a dificuldade do ar de passar na hora que ele entra no nariz até chegar na região dos pulmões. Então, a gente tem um tubo de músculo e se ele acha algum obstáculo aqui nesse tubo até chegar na região dos pulmões, ele faz uma vibração dessa musculatura e gera o barulho do ronco. A apneia do sono é quando esse obstáculo é tão grande que para de chegar o ar ali na região dos pulmões, o pulmão ele manda um aviso para o cérebro e aí o cérebro faz um micro despertar, ele sai do estado de sono, sono profundo e faz um micro despertar no estado de alerta, para esse tubo voltar a ficar aberto. Isso é a apneia do sono. E todo mundo que ronca, nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas todo mundo que tem apneia do sono, ele ronca. Então é um fator para a gente ficar ligado, é um fator de alerta para a gente. E cerca de 30% da população tem apneia do sono, então é uma doença extremamente comum. E tem essa questão de todo mundo achar que é normal, mas é uma doença extremamente comum. Qual é o problema da gente não tratar a apneia do sono? O cérebro ele não descansa. E durante a noite a gente secreta vários hormônios muito importantes. Então, um paciente que ele tem apneia do sono, ele fica mais sonolento durante o dia, ele fica mais irritado, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de ansiedade, aumenta o risco de dificuldade de controlar a pressão arterial sistêmica, aumenta o risco de arritmia, aumenta o risco de disfunções sexuais, inclusive. Então, tem N fatores ali que a pessoa às vezes tem esse problema e ela imagina que o problema seja ali na parte do E aí fica lá ronco. tentando tratar outras coisas quando a causa está lá atrás, exatamente nesse sentido. Por isso que a gente falou na abertura do programa, as pessoas talvez dão pouca importância a coisas, entre aspas, pequenas e que desencadeiam uma série de problemas, né? Até uma questão muito comum hoje em dia, essa questão do monjaro, das canetinhas, da obesidade, um dos grandes fatores de risco da apneia do sono é o sobrepeso. Sim. Porque aumenta a gordura visceral, diminui aqui esse espaço daquele tubo que eu comentei, então tem mais dificuldade para passar o ar. E aí, quando a gente tem apneia do sono, a gente tem dificuldade de emagrecer também. Sim. Então, às vezes, é aquele paciente que vai na academia, faz dieta e não consegue emagrecer. Porque ter apneia do sono faz com que a gente diminua o hormônio que a gente faz com que a gente se sinta saciado e aumenta o hormônio da fome, além de fazer com que a gente fique mais cansado ao longo do dia. Então, é um ciclo vicioso ali que uma hora ele precisa ser quebrado. Isabela, mas diante de tudo isso que a gente está falando, é importante quem está nos acompanhando saiba que para tudo isso tem tratamento e é possível reverter essas situações, porque senão a pessoa, o que eu posso fazer? Fui assim a vida inteira? Não, você pode mudar isso em algum momento, né? Perfeito. Quando o paciente chega com essa queixa do ronco, a gente faz esse diagnóstico, se ele tem apneia do sono ou não.
E a gente vai procurar exatamente nesse trajeto, nesse tubo ali que eu comentei, a gente vai procurar esses locais de obstáculo. E aí o tratamento ele pode variar, desde um simples tratamento nasal, às vezes até o emagrecimento é o suficiente o paciente zerar essa apneia do sono. Às vezes alguns casos são indicados cirurgia, às vezes um aparelho que o paciente dorme durante a noite, às vezes o CPAP, isso vai variar muito de paciente para paciente. Mas eu sempre falo para o paciente, é legal ter o diagnóstico de apneia do sono? Não é legal ter o diagnóstico, mas tudo tem um tratamento. É importante ir atrás, porque tem coisas a serem feitas. Sim. E aí tem diversas opções hoje em dia. Não é, tenho medo de cirurgia, então não vou. Não é assim que funciona. E às vezes até mudanças de hábitos do seu dia a dia também vão ser fatores importantes disso tudo. A questão de você, de repente, dormir mais cedo, de você deixar de tomar o seu café, alguma coisa que contribua com isso tudo. Ou seja, é uma série de coisas, mas a gente só vai entender a partir do momento que a gente tiver um diagnóstico traçado, né? Perfeito, isso aí. Muito bem, vamos falar de algo também que é bastante comum e que muitas pessoas confundem em algumas situações. Vamos falar de refluxo laringofaríngeo. E aí tem muita gente que vai lá e fala, eu quero tratar da minha garganta inflamada, estou há meses com esse problema na garganta, o problema está no estômago, vamos diferenciar o que é dor de garganta, o que é questão do refluxo, também é algo que confunde muitas pessoas em termos de diagnóstico, né? Confunde muito e muita gente não conhece essa doença, que é o refluxo laringofaríngeo. Quando a gente está nessa região da garganta, para frente tem um tubo que vai chegar nos pulmões e para trás tem um tubo que chega no estômago. Então, é o estômago e o esôfago. Então, às vezes o paciente ele tem um refluxo, sai o ácido gástrico do estômago e ele sobe na região da laringe, na região das pregas bucais, mas ela não atinge o esôfago. Então, às vezes o paciente não tem aquele sintoma clássico de queimação, de empachamento, de eructações, às vezes ele não sente isso. Mas tem o refluxo laringofaríngeo, que é uma dor de garganta crônica, leve, mas crônica, às vezes meses de dor de garganta. Tosse seca, principalmente na hora que deita de noite. Um pigarrinho, sensação de sempre alguma coisa presa aqui em cima da garganta, às vezes um pouco de secreção até. E é muito importante o diagnóstico para o tratamento, porque é muito comum também o paciente usar anti-inflamatório à torta e à direita. E aí vai usar N anti-inflamatórios, aqueles mais conhecidos do mercado, e usar o anti-inflamatório é um dos fatores de piora de refluxo. Sim. Então vira um ciclo que o paciente nunca melhora, não sabe o que está acontecendo, não entende o que pode estar acontecendo e não melhora nunca. Então é importante essa diferenciação. Sim, perfeito. Então é importante estar sempre, antes de qualquer medicação, procurar a orientação do profissional. Isabela, nós estamos vivendo uma geração diferente. Vamos falar um pouquinho dos cuidados com o ouvido, né? Então, a gente tem mudança de gerações, cada um são impactados de formas diferentes, mas, sobretudo, a nossa geração é cada vez mais jovem, as pessoas, hoje crianças, fazem a utilização de fones de ouvido, por exemplo. Às vezes, no nosso trabalho, no meu caso aqui, por exemplo, que até por conta da própria profissão, a gente faz uso muito desse tipo de equipamento. Quanto isso tem contribuído para que a gente possa ser diagnosticado com problemas de audição? O abuso do uso de fone de ouvido, e aí geralmente durante períodos longos de tempo e um volume mais alto, ele vai prejudicando ao longo dos anos as nossas células auditivas de uma forma irreversível, de jeito que a gente não consegue voltar atrás depois. Então realmente tem aumentado muito a incidência dessas doenças, pacientes mais jovens com perda de audição numa idade que geralmente não é o comum. Os fones que a gente usa hoje em dia com cancelamento de ruído, eles ajudam um pouco, porque você tem que colocar um volume um pouquinho menor, mas o ideal, que a gente dificilmente vê isso acontecendo, é que o fone de ouvido, num volume saudável, ele tem que ficar ali no máximo 50% a 60% do valor, e a pessoa que está do seu lado não é para ela escutar o que você está escutando, e geralmente a gente vê isso, né? O paciente está com fone de ouvido e você está escutando o que ele está escutando, isso já é um som muito alto. Então, uma dica, uma regra que a gente coloca para manter a saúde auditiva é deixar aí no máximo 50% a 60% do volume e dar descanso para o ouvido. Sim. Porque são células, são músculos que eles precisam de descanso. Então, o ideal a cada 60 minutos dar uma pausa para o seu ouvido descansar. Porque realmente são alterações que elas vão ser sentidas a longo prazo. Esse que era o ponto que eu ia tocar contigo. A gente percebeu também que houve uma própria evolução da tecnologia na qualidade desses equipamentos. Você tinha equipamentos no passado com muito mais utilização de agudos, hoje você já tem uma equalização melhor, que dá uma qualidade melhor, mas ainda assim os problemas são detectados ao longo do tempo, nunca usei fone de ouvido uma semana, já estou surdo, não é assim que funciona. É exatamente isso. Existem as doenças, que é quando a gente se expõe a ruído muito alto, quando a gente vai numa festa, fica do lado da caixa de som, estoura alguma bomba, e aí a gente vai perceber na hora, com um zumbido no ouvido, sensação de ouvido abafado.
Mas esse por abuso de fone de ouvido, aquele paciente que trabalha com muito barulho durante muito tempo, isso é uma consequência que ele vai ver lá na frente. Sim. E é irreversível, não tem o que fazer. Então, não adianta lá na frente você perceber que fez coisa errada no passado, não tem o que fazer. Então, é importante cuidar agora. E aí o que é afetado, até você falou agora há pouco, trouxe o exemplo de, vou numa festa, estou em um lugar que estou perto de uma caixa de som muito alta, a gente vai falar, eu vi um problema de estourou meus tímpanos, né? Existe isso mesmo, né? Esse é o termo de estourar os tímpanos, que aí efetivamente causa essa perda de audição de forma, digamos, repentina, vamos dizer assim? Pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer, chama barotrauma, aquela pressão do som é tão alta que a membrana timpânica, que é uma pelinha muito fininha que vai separar o lado de fora do lado de dentro, ela pode estourar, mas isso é muito difícil acontecer. Geralmente o problema é lá dentro das células do ouvido mesmo, um problema mais interno. Sim, e como a gente está falando de cuidado com a audição, e obviamente a gente falou de que a perda da audição ela se dá ao longo do tempo, a gente tem que chegar na terceira idade e falar dos idosos, né? Da importância exatamente de cuidar e dessa saúde auditiva também, sobretudo na terceira idade, né? É muito comum a gente ver idoso que não escuta, e uma queixa muito importante no idoso, que eles referem muito, a gente vê através dos exames, é que ele escuta, porém não entende. E aí vira aquele paciente que ninguém tem paciência. Uma vez um paciente me disse isso e ficou na minha cabeça. Com um paciente que é deficiente de visão, todo mundo tem paciência, todo mundo tem dó. Agora, aquele que é deficiente auditivo, as pessoas ficam com raiva, ficam irritadas, elas perdem a paciência muito fácil. Então, é muito importante o idoso, nesse mínimo sinal, a família principalmente, porque às vezes o idoso ele acaba não percebendo por ser uma doença progressiva. Mas se a família percebe, está escutando o som muito alto, o telefone ele já não entende mais, tudo que a gente fala, ele pergunta 2, 3 vezes, às vezes ele não responde. É importante levar para uma consulta, para fazer um exame de audição e ver essa perda de audição. Às vezes é algo muito leve, que não precisa ser feito nada no momento, às vezes é algo mais importante. Isso é muito importante porque muda a qualidade de vida, né? Não escutar é muito ruim. E quando a gente está numa festa, a pessoa fala uma coisa, você não entende, aí você pergunta de novo, você não entende, aí você deixa quieto. Imagina o idoso todo dia fazendo isso. De coisa simples, exatamente. Então, acaba sendo uma qualidade de vida muito ruim. Se a gente falou agora há pouco o fone de ouvido como vilão, e aí, sobretudo, os idosos que gradativamente perdem a sua audição, hoje nós estamos bem preparados e equipados, né, com tecnologia que podem devolver também, mesmo que seja através de algum aparelho, essa qualidade para ele poder realmente se comunicar de uma forma adequada através dessa tecnologia, né? Assim como a gente tem os problemas oculares que a gente pode usar o óculos, hoje em dia a gente tem os aparelhos auditivos que tem N tecnologias, tem fone de ouvido, tem aparelho auditivo que faz muita coisa, é realmente muito tecnológico. Tem os menores, tem os maiores, tem a bateria, pilha, celular, enfim, tem N opções. E é uma boa forma da gente protetizar esse paciente, devolver a audição para esse paciente. Na hora que a gente faz isso é muito importante, até os familiares sabendo, a gente diminui o risco de demência no paciente. Existem alguns fatores modificáveis de demência. Atividade física, cuidar da saúde cardiovascular, sempre estimular ali a parte intelectual, mas não escutar bem é também um desses fatores. Porque o cérebro ele acaba tendo que trabalhar dobrado para o pouco que ele consegue escutar, e tem essa grande questão do isolamento. O paciente ele não escuta nada, ele não entende nada, então ele acaba se isolando. E ele acaba não estimulando muito o cérebro. Os pacientes, geralmente os idosos e principalmente homens, são muito resistentes ao aparelho auditivo. E aí é que entra o papel da família, dela entender o quanto isso é importante e quanto isso vai fazer diferença. Dependendo do paciente, não é tão fácil assim protetizar. Porque imagina, ele ficou anos e anos sem escutar bem, aí do nada coloca um aparelho e ele começa a escutar coisa que ele não escutava. Então é preciso paciência tanto da parte do paciente, mas principalmente esse apoio da família. Porque geralmente o idoso em si, ele não vai procurar ajuda. Então cabe à família ter essa percepção e ajudar nesse quesito. Não tenha dúvidas. Isabela, você sabe que quando o papo tá bom, passa rápido demais o tempo, né? E o papo tá gostoso demais. Mas estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar. Mas talvez a mensagem que fica para quem está nos acompanhando, e você como otorrino aqui na cidade de Dourados, é de que todos nós podemos ter uma boa respiração, ter ouvido bom e ter, claro, a nossa garganta saudável. Isso é perfeitamente possível, basta que procure a orientação de um profissional, né? Perfeito. Isso de parar de acostumar com coisa ruim. Tudo tem tratamento, tudo tem solução, é só você tomar a iniciativa de ir atrás. Isabela, obrigado por estar aqui conosco, tá? Seja sempre bem-vinda ao nosso Saúde e Bem-Estar. Obrigada.
Obrigado a você também que nos acompanhou. Aliás, se você esteve com a gente aí no Facebook, marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo. Talvez as informações trazidas pela doutora Isabela seja importante chegar a outras pessoas também. Estava com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa o sininho de notificações, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, se inscreva aí no nosso canal Rádio Grande FM. Nossa Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Um abraço. Até lá.